de Desporto Escolar, a CBDE, as entidades filiadas em todo o Brasil, contempladas pelo Programa de Apoio às Federações, o PAF5, estão realizando eventos acadêmicos virtuais. E dando sequência na programação dos eventos da FEMAD, hoje, dia 23 de junho, ao vivo, discutiremos o seguinte tema: ferramentas tecnológicas na construção de eventos esportivos. Hoje teremos a presença do professor Hugo Eduardo, e amanhã, quinta-feira, dia 24, também às 19h30, na página da FEMAD no YouTube, contaremos com a presença do professor David Leonardo, especialista em docência do ensino superior, professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Distrito Federal e presidente fundador da Federação de Esportes Eletrônicos. Pois bem, nosso convidado de hoje é o professor Hugo Eduardo Araújo, da Confederação de Desporto Escolar, graduado em Educação Física, licenciatura pelo Centro Universitário Estácio de São Luís, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Educação São Luís, especializando em MBA, Administração e Gestão de Marketing Esportivo pela Unialphaville, São Paulo, graduando em Educação Física bacharelado pelo Centro Universitário Estácio de São Luís, e também é diretor técnico da Federação de Futsal do Maranhão, a FEFUSMA, da Federação Maranhense do Desporto Escolar, a FEMAD, e da Federação Acadêmica Maranhense do Esporte, a FAME. Além de ser preceptor de estágio em Educação Física, licenciatura no Centro Universitário Estácio de São Luís. Professor Hugo, seja bem-vindo, né, após eu narrar seu currículo, parte dele, né? Mais um evento acadêmico para a gente discutir aí, tentar elucidar possibilidades do uso das tecnologias nos eventos esportivos, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia. A FEMAD também se solidariza com a marca, infelizmente, de 505 mil vítimas em decorrência do Covid-19. Em nome do presidente Hamilton Ferro e do vice Márcio Alves, nossa solidariedade. Professor Hugo, seja bem-vindo ao nosso evento. O que é que você tem para discutir hoje, professor? Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão hoje prestigiando esse evento. E dizer que eu fico grato, fico honrado em ser lembrado nesse momento, até porque temos tido vários desafios. Temos um grupo forte em ambas as federações, a qual hoje eu assumo um papel de diretor técnico. A gente pesquisar, a gente está atuante nessa perspectiva de estar fomentando a modalidade meio de formato virtual. A gente sabe que há controvérsia, tem pessoas que não gostam, mas a gente está aqui hoje para mostrar possibilidades, mostrar como nós realizamos os eventos em 2020 e mostrar não só das modalidades individuais, como há possibilidades de realizar nas modalidades coletivas. Então, vamos desmistificar um pouco. Vamos mostrar como realizamos o futsal no formato virtual, que foi bem polêmico, e a proposta de basquete, que nós também introduzimos para a realização, apesar de não ter sido concluída, mas eu tenho uma dinâmica bem legal com relação ao próprio basquete. E apresentar, sim, a vocês que há possibilidade de fazer modalidades coletivas, utilizando mais de um implemento, mais de uma etapa, então, deixando ainda mais dinâmica e atrativa ao próprio aluno. Hoje a gente vai discutir várias experiências que a gente teve ao longo desse tempo, e eu não poderia deixar de lembrar, não somente do presidente Hamilton Ferro, do vice-presidente Márcio Alves, também do nosso diretor técnico, aí João Paulo Guimarães, um dos que trabalha junto comigo na federação, e do nosso queridíssimo hoje, que está mediando, o Pablo aí, que também contribui bastante no dia a dia da gente com relação ao desporto em diversos segmentos. Então, é isso aí, Pablo. Vamos lá. Opa, obrigado, professor Hugo. Olha só, você que chegou agora, esse é o segundo Fórum Maranhense do Desporto Escolar. Tá? A nossa temática hoje será ferramentas tecnológicas na construção de eventos esportivos. Lembrando, você que está participando, pode enviar sua pergunta aí na aba lateral, aqui no YouTube,
que no último bloco, após a apresentação do professor Hugo, estaremos encaminhando a ele. Antes de iniciar, né, com a apresentação do professor Hugo, de forma especial nós queremos agradecer a CBDE, em nome do presidente Antônio Hora, que tem confiado e que tem também liderado um projeto muito amplo de fortalecimento das federações estaduais. Mais uma vez, agradecer ao nosso presidente da FEMAD, professor Hamilton Ferro, juntamente com o vice-presidente, professor Márcio Alves, ao diretor técnico, João Paulo, e toda a equipe que faz acontecer aí a FEMAD ao longo de todos esses anos. Assim como fizemos no evento anterior, você que está nos acompanhando pelo YouTube, está sendo registrada automaticamente sua presença aqui por meio da nossa plataforma, e será com esses dados que nós constituiremos os certificados que serão enviados para o e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Sem mais delongas, nesse momento passo o bastão para o professor Hugo. Professor Hugo, boa apresentação, com certeza você aí com o relato de experiência desses eventos construídos coletivamente, principalmente em 2020, tem muito a nos apresentar e a somar com os professores de educação física, os líderes comunitários, os esportistas em geral, que fizeram uma nova roupagem, né, nesses eventos esportivos e continuaram mesmo com o isolamento, mesmo com o Fique em Casa, que foi muito necessário e ainda está sendo, né, sempre que puder, mas foi um dos grandes responsáveis aí por continuar fomentando as competições esportivas escolares. Professor Hugo, excelente apresentação, o bastão está com você. É isso aí, Pablo. Vamos lá, cara. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que aí fica mais fácil de eu abrir o slide e vocês já conseguirem visualizar. Beleza? Só o tempo de eu encaminhar aqui a abertura da tela. Vocês podem me dando feedback se vocês estão visualizando. Ok. Tranquilo, professor Hugo, tranquilo. Perfeito. Ferramentas tecnológicas na construção de eventos esportivos. Bom, pessoal, é sabido hoje por muitos que nós vivemos momentos difíceis e, de antemão, dar uma explanação aqui para vocês, nós não estamos tentando substituir o presencial pelo virtual. É o que nós podemos fazer, é o que dá para fazer no momento, em grande dificuldade, para estar atendendo aqueles nossos alunos, para que eles não fiquem ociosos. Eles já utilizam a maioria das ferramentas nas aulas de educação física, nas aulas de outras disciplinas dentro da escola. Então, nada mais interessante do que utilizar o movimento, as ferramentas e fazer grandes experiências, que é o que a gente tem tentado fazer, justamente com o apoio, como o Pablo lembrou, muito bem falado, da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que é quem vem contribuindo através do PAF. Vamos lá. Deixa eu ir passando. O meu currículo, Pablo, agora há pouco já pontuou para vocês. Eu trago ele aqui, ele mais ou menos aqui no formato apresentação. Então, só para que eu não me alongue também, porque a gente tem muito a debater hoje, muito a apresentar a vocês. Tudo que Pablo falou hoje está descrito na tela aqui para vocês. Eu vou passar essa parte do currículo e a gente vai adiante. Bom, o que eu pretendo iniciar? A gente que eu falo, quando eu adentrei a Federação Maranhense de Desporto Escolar, lá em meados de 2018, a gente começou com a parte presencial. Então, até para mim, quando chegou a pandemia, quando ela se apresentou e deu fortes indícios que iríamos ter muitas dificuldades para fazer essa conversão, de ver o que cada um estava tentando se movimentar, cada estado estava tentando fazer de uma forma diferente, e pegou todo mundo meio que ali de saia justa, a gente teve que criar adaptações, e no meio dessas adaptações, visando também esse apoio que já vinha da confederação para que a gente pudesse atender e pudéssemos não deixar para trás esses alunos que estariam em casa e não indo às escolas. Então, aí eu venho lembrar, a gente tem os 26 estados, mais o Distrito Federal, e o PAF hoje ele atende aos as 27 federações que nós temos pelo Brasil. Então, ele hoje é fundamental, porque
eu tenho que lembrar, eu tenho a confederação, mas eu tenho a ponta, que são as federações, onde o esporte realmente acontece. Então, nada mais justo do que dar o crédito àqueles que realmente contribuem de forma ali plausível para que o esporte aconteça nas pontas, que são os estados e através de suas federações, ok? Então, esse é o programa de apoio às federações, que proporciona às federações a estar junto e atuante em cada estado. Bom, pessoal, eu vou iniciar minha fala hoje falando para vocês um pouco de pré-pandemia. Por quê? É o que eu falo. Antes eu vinha com o costume de realizar, estudando cada vez mais a organização de eventos esportivos, gestão, nesse sentido. E fui desenvolvendo algumas técnicas, fui também participando de alguns eventos nacionais e vislumbrando várias coisas diferentes que podemos trazer nesses últimos anos para o nosso estado, de forma mais, como é que eu posso, condensada, de forma mais regionalizada, mas trazendo características de um evento nacional, de um mega evento, para dentro do nosso estado e fazendo com que o esporte pudesse ganhar uma nova chama. Só que aí a gente vem 2018, adentra 2019, 2019 passando a 2020, a gente tem essa questão da pandemia. 2018 a gente ainda fez, não seletivamente, e ainda sem o programa, porque estava nessa discussão de implementação, Campeonato Maranhense Escolar de Basquete 3x3, já com o programa utilizando, a gente fez o vôlei de praia em 2019, Campeonato Maranhense Escolar de Handebol, Campeonato Maranhense Escolar de Voleibol, Campeonato Maranhense Escolar de Futsal. Acredito a última seletiva nacional que realizamos aqui no estado. Isso de forma presencial. Aí entramos o período pandêmico, 2021. A gente realizou Jogos Escolares Ludovicense online, de forma virtual. Eu vou já estar apresentando para vocês. Fomos matéria a nível nacional com relação a isso, pela dinâmica e pela realização do próprio evento naquele período. Realizamos também o Campeonato Maranhense Escolar de Lutas. Aqui tem as 4 modalidades, mas das 4 realizamos o taekwondo, a capoeira e o karatê. Também realizamos a ginástica, que foi quem abriu os trabalhos no... Professor, Oi. para interromper você, probleminhas técnicos aqui na nossa transmissão, tenta encerrar a apresentação e abre novamente, tá? Só para a gente verificar aqui se melhora, tá bom? Como é que tu tá vendo aí, Pablo? Tá isso, agora? Está no primeiro slide, aí você só dá uma encerrada aí e verifica se... Parar a apresentação, parei. Parou, pronto. Vamos aguardar uns segundinhos só para verificar. Vocês não estavam vendo o slide, era isso? Acredito que não, professor Hugo. Acho que é a partir do terceiro slide, tá? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Vamos lá, tentar abrir novamente. Vamos lá, Hugo, por favor. Compartilhando a tela. Tá visualizando, Pablo? Sim, só expande agora, para a gente verificar. Expandiu aí? Pronto. Vou passando. Esse aqui, né? O último. Perfeito, perfeito. Bom, falava do registro. Essa imagem vocês chegaram a ver? Eu estava fazendo a conferência dos eventos. Pode dar uma sintetizada, Hugo, tá? Nos slides quando você for passando aí. Perfeito. Acompanha novamente. Perfeito. Vou iniciar desse aqui, ano 2018, quando iniciamos com o basquete 3x3. Inclusive, ele foi um evento que foi em conjunto com a Federação Universitária, que era o desporto educacional também. 2019, a gente já começa com o vôlei de praia. Ainda em 2019, tivemos o handebol, o vôlei e o futsal sendo seletivas nacionais. Isso no formato presencial, ainda pré-pandemia. Tanto que o voleibol e o handebol foram seletivas que tiveram suas etapas nacionais aí adiadas.
a gente entra com um período pandêmico, aí 2020, 2021, a gente já entra com incertezas em 2020, mas tivemos a realização de eventos. Então, eu não vou colocar na ordem, mas vou trazer para vocês aqui. Em 2020, tivemos a ginástica rítmica, puxando aí os nossos eventos. Tivemos também o evento de lutas, Campeonato Maranhense Escolar de Lutas, CEMEL, na realização taekwondo, capoeira e karatê. E tivemos aí os Jogos Escolares Ludovicenses. Evento esse aí que se tornou matéria a nível nacional, que logo depois. E em 21, a gente já abriu os trabalhos novamente com a segunda edição aí do Campeonato Maranhense Escolar de Ginástica Rítmica. Ok? Esses eventos virtuais não são seletivas nacionais, mas são para que a gente consiga movimentar, mesmo em período de dificuldades aí, para que os atletas possam estar de casa mesmo se movimentando, e eu vou explicar isso, espero conseguir contribuir com vocês até o final da apresentação, como se deu essa construção e essa realização de tal evento. Vamos lá. Para iniciar os eventos, quais ferramentas esse ano a Federação Maranhense do Desporto Escolar vem utilizando? A gente vem com a questão das inscrições, engajamento, apresentação, comunicação, congresso técnico e documentação. Para cada atividade dessa a ser desenvolvida, a gente utilizou uma plataforma diferente. Então, quando fomos fazer o período de inscrição, tivemos ali o Google Forms. Para engajamento, que é uma outra tática dentro do próprio evento, utilizando a plataforma Instagram. A apresentação, a gente trabalhou com Google Meet, Facebook e YouTube. E na comunicação, a gente criou grupos de WhatsApp e mandava mensagens diretivas, para ter essa comunicação mais clara. Congresso técnico feito via Google Meet, plataforma fechada. E documentação e-mail, mas documentação também via Google Forms, porque criamos cadastros ali, formulários, onde o aluno ele preenchia e conseguiria fazer o upload de documentação para que pudéssemos ter controle. Ok? Pablo, tu vai me avisando aí como é que está a transmissão, beleza? Tranquilo, pode seguir, tá? Pronto. Ainda na questão do período pandêmico, 2020, eu venho aqui a ressaltar os cargos, as modalidades chefes que puxaram a nossa iniciativa de realizar atividades virtuais. Como eu falei agora há pouco, em conjunto com o Programa de Apoio às Federações, através da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, iniciamos com o Campeonato Maranhense Escolar de Ginástica, puxando aí a ginástica rítmica. E em seguida tivemos aí o Campeonato Maranhense Escolar de Lutas. Aqui eu coloco as 4, mas de realização, de aceitação, tivemos aí as 3, taekwondo, capoeira e karatê. Vamos lá, vamos começar com a primeira modalidade, a quem puxou, porque eu costumo dizer que aí foi tipo efeito dominó, partiu da primeira, já foi em seguida, a gente já conseguiu engatar a segunda, e aí já apareceu o convite, a gente já realizou um outro evento em seguida. Então, para a ginástica, lançou-se o convite, através da nossa coordenadora de ginástica, para as escolas, para as pessoas que trabalham com ginástica, que hoje estão dentro das escolas, explicando o formato, houve um congresso técnico, uma reunião informativa de como iria funcionar. Lançamos os cards, fizemos a movimentação nas nossas redes sociais e definimos que a competição rodaria em 2 fases. Quais seriam essas fases? Primeira fase, a fase de engajamento, que utilizamos através dos comentários. A gente criou um card, onde aparece a imagem das atletas, vai estar associada a modalidade dela, a categoria, o nome e o brasão da escola, que aí esse card ele iria para o Instagram e ficaria lá por um período de 24 horas, para que as atletas pudessem se divulgar, e a própria escola, e conseguir esse engajamento, para depois ser arquivado e a gente fazer a contagem do número de comentários. E, a partir dessa fase, a gente iria à fase seguinte, que seria o formato de apresentações. Atletas que estavam fora do estado fizeram gravações de vídeos com suas apresentações, e as dentro do estado da mesma forma, para que pudesse ser julgado por jurados no formato online. Ok? Aí eu coloco aqui até a questão, eu vou marcar para vocês essa questão dos comentários. Porque a gente criando esses eventos, a partir do primeiro desenvolvido, a gente consegue perceber alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. E justamente a ginástica foi o que chamou a atenção para a gente. Porque essa fase de engajamento é uma das fases importantes do evento também. Que é onde a modalidade se apresenta, é onde as atletas
se apresentam e onde a própria escola se apresenta ao cenário educacional do Estado do Maranhão. E os comentários a gente começou a perceber que tinha algo de errado. Que aí eu vou para a segunda modalidade aqui, a gente entra com as modalidades de lutas, capoeira, karatê e taekwondo. E já na modalidade de lutas, a gente teve que utilizar das curtidas. Por que dessa substituição? Aí eu venho com uma explicação mais clara para vocês. Nos comentários, hoje a gente tem, como a gente está trabalhando muito com tecnologia, meios de utilizar de técnicas onde não propriamente dita a pessoa comenta, e sim algum aplicativo, mais especificamente app, que faz com que aquele comentário se replique por vezes e vezes. Então aquilo ali não era justo com as outras atletas. Então foi uma das percepções que tivemos. Então, o que foi feito? Em reunião de acerto posterior à realização da própria ginástica, a gente tomou a iniciativa de fazer essa análise e foi colocado a eles essa perspectiva, que haveria uma outra possibilidade que fosse mais segura. E escolhemos, então, as curtidas. Mas aí veio o questionamento. Hugo, mas as curtidas têm um problema, os atletas não conseguem visualizar. Que aí foi uma das questões que nos trouxeram. Só que a visualização, ela fica para organização. Então, o que ocorre? Nas curtidas, a gente dava um prazo de 24 horas, isso eu vou reapresentar a vocês um pouco mais à frente, da postagem ficar exposta, e pelo período de 24 horas, estava à disposição para que pudesse se divulgar pela escola, amigos, parentes, e eles pudessem curtir para alcançar o máximo. Só que eles não saberiam em que ponto eles estariam. Se eles estariam com mais curtidas que o colega, com menos curtidas, e isso só fortalecendo a ideia de engajar cada vez mais. Porque quando você não sabe a pontuação que você tem e nem a do seu adversário, você vai correr ainda mais se esforçar para que você engaje e consiga aí passar à frente. Ao final das 24 horas, essas publicações elas eram arquivadas, o Instagram tem essa possibilidade, tu consegue publicar e arquivar, então a gente dava um prazo de 24 horas, arquivava a publicação da categoria. Depois de arquivar a publicação de todas as categorias, a gente já lançava a categoria seguinte e entrava no mesmo processo de divulgação, engajamento, e assim ia até que terminasse a publicação e arquivamento da última publicação, ok? Da última categoria. As curtidas se tornou uma questão incontestável, porque ao final, quando a gente arquivava, eu tirava logo o print da tela, e aquele print ele ia para o boletim informativo, que era o boletim ao qual as equipes recebiam, e na divulgação também das modalidades, a gente colocava em um card que era montado no Instagram. Número de curtidas, no início, com a ginástica, a gente colocou o número de comentários que estava dando, então aí eles conseguiriam ter a noção e a ciência do que estava acontecendo. Mas eu queria contestar a questão das curtidas. A gente tinha os prints que eram formulados, que eram tirados, justamente para fazer essa comprovação junto com os atletas e junto com as escolas, ok? No formato da ginástica e no formato das lutas, a ginástica ainda chegou a utilizar de apresentação ao vivo, online. A atleta ali se apresentando do celular dela ao vivo, na frente das câmeras. Já nas lutas, teve uma formatação diferente. Como funcionava? Hoje aí, eu até estava conversando agora há pouco com o Pablo, houve questionamentos, mas a internet de atleta do aluno tal não consegue segurar uma transmissão. Então, qual foi a perspectiva? Qual foi a proposta? Olha, a gente dá um período ali de 1 minuto, 40 segundos a 1 minuto, o atleta aluno ele faz a gravação dele e encaminha o vídeo para a organização. A gente junta esses vídeos das escolas e manda para uma junta de árbitros analisar. Eles teriam tem uma súmula presencial, eles pegam o vídeo, assistem e vão dar suas notas. Aí, em um outro momento, somente os árbitros entram ao vivo, transmitem aqueles vídeos de apresentação e dão suas notas ao vivo. Aí a diferença da ginástica para a luta com requisito apresentação. Sendo que eu também tive uma diferença com relação às curtidas, porque na ginástica inicial a gente utilizou de comentários. Hugo, mas com relação a isso, da apresentação que foi a fase 2, da ginástica para as lutas, qual a dinâmica que seria melhor utilizável? A da ginástica e a das lutas são interessantes. Se a da ginástica conseguir fazer a apresentação de forma online, perfeita. Se não conseguir, utilizem a tática da gravação. Peçam vídeos ali com execuções de movimentos ou de atividades físicas sendo realizadas de até 40 segundos, 1 minuto, que é um tempo fundamental que vocês conseguem receber e enviar
esses vídeos, ok? E depois pensar no seguinte, que seria como seria essa análise, como é que seria esse julgamento? Porque vai ter que ter uma súmula, tem que ter pessoas para julgar. Essas pessoas vão julgar no ao vivo sem que os atletas estejam? Ou então vai ser uma transmissão online? Então são perspectivas a se pensar e que foram realizadas pela Federação Escolar, ok? Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo ele se encontra no YouTube aqui da nossa federação, ele está na íntegra lá, mas vou passar aqui para vocês porque ele foi matéria nacional. Então, posterior à realização desses 2 eventos, nós tivemos aí um reconhecimento, e em seguida, com um projeto aí abraçado pelo nosso presidente Hamilton Ferro, a gente tomou conta dos Jogos Escolares Ludovicense no formato virtual que foram realizados em 2020. Vou apertar o play aqui. A pandemia não vai impedir a realização da edição deste ano dos Jogos Estudantis no Maranhão. O aluno karateca faz movimentos solitários na academia onde treina, somente sob o olhar atento do pai e de um celular. Estranho, muito diferente. Diferente, mas é o possível neste momento de pandemia. O karatê do João Felipe é uma das 10 modalidades dos Jogos Escolares de São Luís deste ano, 100% online. Tudo é gravado e enviado para análise dos árbitros, que avaliam os movimentos do aluno. É uma forma de a gente fazer a avaliação apenas através de um vídeo, para ver todos os movimentos desse atleta. As imagens podem ser feitas em qualquer lugar, na garagem de casa, numa praça. A Brenda foi a campeã na ginástica rítmica. Apesar de ter sido diferente, não teve os juízes, o público, todo aquele apoio que a gente tem numa competição normal, foi muito legal e estimulante para a gente. Em São Luís, as escolas públicas ainda estão fechadas e as escolas particulares estão num sistema híbrido de aulas, alternando entre presenciais e pela internet. Os jogos escolares online surgiram como alternativa para crianças e adolescentes não ficarem de fora de uma competição que é tradicional entre eles. A importância é você manter o público escolares em atividade. A gente sabe da importância que a atividade física passou a ter nesse momento de crise de saúde, né? E numa capital litorânea, o mar também é palco das disputas. A onda aqui é o surf online. Enquanto os atletas estão lá na água, aqui na areia, de celulares nas mãos, estão pais, amigos, colegas ou conhecidos filmando tudo o que acontece lá no mar. Depois, os alunos vão escolher as 6 melhores ondas que pegaram para enviar para os árbitros avaliarem. Tudo assim, de boa, sem aglomeração. Estava treinando em casa, daí meu pai me falou que ia ter os Jogos Escolares, que o surf estava convocado, e eu fiquei feliz. Mais de 600 escolas estão aptas a participar. Os alunos e os cinegrafistas amadores já estão treinados para as próximas etapas. Perfeito, pessoal. Voltamos aqui. Vamos lá. Como eu coloquei para vocês, até então eu apresentei os 2 primeiros eventos que nós realizamos, aí sendo o CEMEG, que é o Campeonato Maranhense Escolar de Ginástica, e o CEMEL, Campeonato Maranhense Escolar de Lutas, que aí no formato virtual, os 2 primeiros eventos que trabalhamos essas ideias, porque o que é que eu falo para vocês? Nós pesquisamos bastante antes de lançar, procuramos as pessoas que trabalhavam com o movimento, para que a gente pudesse entender como seria aplicado esse tipo de atividade. Houve retorno, várias ideias, e a gente foi construindo, fazendo uma montagem em conjunto, o grupo como um todo, na perspectiva de apresentar algo de qualidade ao pessoal do esporte escolar do nosso estado, para que eles não pudessem ficar sem apoio nesse momento, que eles pudessem participar, que eles pudessem estar interagindo, já que eles estão ali na frente das câmeras, diariamente, estudando, apresentando trabalho, fazendo provas, que esse momento também servisse de lazer para eles, de participação, de interação. Então, eis a questão do primeiro momento a se realizar, tivemos aprendizados e trabalhamos num segundo momento, que esse segundo momento foi a proposta que nos trouxeram, Jogos Escolares Ludovicenses, que inicialmente seria no formato presencial, mas como a pandemia só se tornava mais robusta, tivemos que optar pelo formato online, de formato de adaptação. E é nesse formato online que eu entro com um diferencial para vocês. Por quê? Fazer no formato de apresentação, no formato individual, eu não achei grandes dificuldades. Bem tranquilo, ali com as questões bem elaboradas, as atividades, os desafios, as gravações, foi bem tranquilo de se realizar.
Mas quando eu tinha que integrar a esse meio as modalidades coletivas, que não fossem somente a participação de um atleta e levasse o nome de coletiva, aí a questão começou a ficar um pouquinho mais apertada. Mas a gente foi, sim, atrás das entidades que trabalham com desporto nas modalidades coletivas no nosso estado, e as que nos deram retorno, a gente foi trabalhando em conjunto e criando essas alternativas. Para que, volto a ressaltar, pudéssemos atender ao público ali educacional do nosso estado. Ok? Então, aí eu apresento para vocês a imagem inicial, os Jogos Escolares Ludovicenses Online em 2020, apresentado inicialmente 9 modalidades, sendo taekwondo, karatê, capoeira, judô, basquete, xadrez, ginástica rítmica, surf e futsal. E aí eu também vou dar uma pequena explicação dessas modalidades, somente 2 tivemos dificuldades com relação à realização, as outras 7 rodaram perfeitamente. Das coletivas, conseguimos ali rodar o futsal, tivemos uma dificuldade com o basquete, mas eu vou trazer para vocês aqui a questão do próprio basquete, no formato virtual, e algumas ponderações, algumas percepções que tivemos e já estamos adaptando para esse formato de 2021, ok? Bom, critérios de participação. Aí eu venho trazer para vocês, eu já saio da modalidade individual e já trago ele para a modalidade coletiva. Quando eu venho para a modalidade coletiva, eu tenho que ter um ar de coletividade. Então, cada escola, por obrigação de inscrição no evento, tem que ter 5 atletas. Aí eu não coloco nem abaixo de 5, porque as atividades desenvolvidas, por mais que sejam realizadas no formato individual deles lá, cada qual na sua casa, elas necessitam dos 5 para a execução das atividades. No momento inicial, no caso do futsal, eram 5 atletas, na segunda atividade já era 3 atletas, aí já ia decaindo, até que numa final, semifinal e final, a representatividade era daquele grupo escolher um atleta para que fizesse a apresentação. E aí eu vou explicar para vocês e vou demonstrar como é que a gente conseguiu desenvolver essas atividades. Na modalidade masculina, a gente apresentou ali 9 a 11 anos, 12 a 14, 15 a 17 como categoria. No feminino também, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17. Aí esses critérios. As inscrições eram de forma gratuita, só deveriam observar a questão dos requisitos documentais a serem preenchidos. Vamos lá. Na primeira modalidade coletiva apresentada, eu trago para vocês aqui uma modalidade que a gente conseguiu a execução com êxito. Então, o futsal. Como funcionou o futsal? A competição ela foi dividida em 3 etapas. Quais seriam? Etapa 1, curtida e engajamento. Aí, no caso, pode ser engajamento, curtida, eu já trago esse sentido, é o engajamento. E a ferramenta utilizada foi o Instagram, para esse sentido, em diversos 2 formatos diferentes, aí eu vou deixar claro para vocês logo mais. Nessa primeira etapa, era aquela mesma quesito das individuais. A gente não perdeu aquela característica de ter a imagem do atleta, a imagem da escola, a modalidade a qual ele estava disputando, sendo exposta lá. Só que eu não estava colocando a modalidade um atleta. Como era uma modalidade coletiva, eu trabalhava com as imagens dos 5 atletas em uma publicação. E deixava ali o brasão da escola, nome dos atletas, categoria e o emblema da escola, com algumas informações da competição. Era um card moldado pela própria entidade, por nós da federação. Aí realizávamos a publicação e iríamos ali marcar as escolas e os atletas para que eles pudessem começar essa questão do engajamento. Aí mais à frente eu vou explicar para vocês como ela se tornou importante, porque ela acabou sendo o nosso critério de desempate. A gente começou a dar força para o engajamento dentro da própria competição. Atividade 2, a gente teve a etapa número 2, atividade virtual 1. O que contemplava essa atividade virtual 1? A gente começou a perceber que o pessoal estava trabalhando muito separadamente, somente em baixadinha, mas eles não estavam na perspectiva de uma outra questão importante, que era em torno da atividade física dos alunos. Como é que eles poderiam... Se eu faço aquilo com ele no treino, eu elaboro uma atividade para que ele faça no treino, por que eu não consigo elaborar para que seja executada no formato virtual? Era a questão. Então, a gente resolveu trazer as embaixadinhas como atividade 1, e a 2 a gente trabalhou com desafios físicos. Aí eu vou entrar com uma descrição para que vocês possam entender. E nessa apresentação eu ainda trago imagens, eu trago vídeos de como funcionou. Na verdade, eu não consegui colocar todos os vídeos, porque a apresentação se tornaria muito longa, mas eu trouxe um vídeo de um aluno da categoria masculino e da categoria feminino executando essa etapa número 2 aqui do formato virtual 1. Na etapa 3, ela já tinha uma característica diferente. Aí a gente já trabalhou com freestyle em semifinal. Freestyle é habilidades com a bola dos próprios atletas.
existe uma como é que eu posso falar para vocês? Uma dinâmica onde a modalidade, no caso o freestyle, essa atividade, ela é dividida em níveis para poder se realizar. A gente deixou ela no estilo livre. O atleta tinha um determinado tempo para fazer, como é que eu posso falar? Malabarismos com a bola. O que mas ele teria que fazer alguma coisa específica? Não, ele tinha um determinado tempo para fazer o maior número de malabarismos que ele conseguisse com aquela bola. Então, isso era para a semifinal e eu vou entrar também com a explicação de como funcionou essa seletiva, como é que eles foram seletivados nesse sentido. Dessa semifinal, a gente discutiu, semifinal geralmente quando são 4, passam 2, mas nessa semifinal, para que a gente tivesse o máximo de participação possível, a gente não passou somente os 2 atletas, a gente trouxe 3, que representavam cada uma escola. E eu vou já adentrar como é que deu esse segmento. Utilizando também do freestyle. Na etapa 1, participavam os 5 atletas em um card elaborado pela federação. Na etapa 2, na atividade 1, que eram as embaixadinhas, os 5 atletas enviavam vídeos. Cada vídeo de 40 segundos. Esses vídeos, a gente fazia a contagem de todos os atletas. Atleta 1 fez 30 embaixadinhas. Atleta 2 fez 40. Atleta 3 fez 30. Tá? Aí eu tenho 100 embaixadinhas. Essas 100 embaixadinhas, aí, isso eu fiz com 3. Mas são os 5 que tem que elaborar. E o outro fez 20 e um outro fez 20. Então, eu vou ter ali 140 embaixadinhas, somando os 5 atletas daquela escola. Então, aquela escola tem 140 embaixadinhas. Como funcionou? Então, peguei aquela escola, tem 140 embaixadinhas. Beleza, vou analisar os vídeos da outra escola. Então, analisando de vídeo em vídeo, a gente conseguiu ter como ali ranquear quem foi a escola vencedora naquela atividade das embaixadinhas. E nos desafios físicos, a gente elaborou de formas distintas, porque tem uma pequena diferença do masculino ao feminino. Somente 3 atletas participam dessa atividade, desafios físicos. O tempo de vídeo também se torna 40 segundos, e cada atleta desses 3 vai elaborar um tipo de atividade diferente. Para os meninos, apoio abdominal e polichinelo. Para as meninas, substitui o apoio, entra o agachamento, mantém o abdominal e fica com os polichinelos. Hugo, como é que era mensurado isso? E cada um é uma atividade diferente. É por execução. Eu vou pegar quantas execuções teve o atleta do apoio, quantas execuções teve do abdominal e quantas do polichinelo. Eu fiz uma soma total. Tem graus de dificuldade, então até nisso eles vão ter que pensar. Quem que vai fazer cada atividade? Fulano, tu grava um vídeo de apoio. O aluno B vai gravar o vídeo de abdominal. Então, eles tinham que enviar vídeos de 40 segundos realizando o maior número. Teve atletas que não conseguiu alcançar os 40 segundos, mas conseguiu realizar o máximo ali que ele conseguia. E foi válido, porque é até 40, eles não poderiam passar de 40 segundos. E acreditem, 40 segundos para esse tipo de atividade é bastante tempo. Mas em relação a envio de vídeo, o vídeo ele se torna acessível com relação a essa questão da transmissão. Ok? Na final, a gente já teve uma pequena diferenciação da semifinal. No caso do freestyle. Aí eu já entro semifinal e final. Na semifinal, os atletas enviavam para a federação vídeos, aí já aumentava 10 segundos. Os vídeos dos atletas, cada escola enviava um vídeo de um atleta somente, esse vídeo com duração de 50 segundos, e o atleta estava fazendo aí o maior número de manobras com a bola dentro desse tempo delimitado. Eles enviavam o vídeo para a federação fazia análise e colocava no feed da federação, no Instagram. No Instagram, lá tem uma ferramenta que a gente consegue puxar esse feed e subir para o History. Lá no History, eu consigo colocar uma ferramentazinha de pontuação. E olha o que eu estou fazendo. Eu continuo com o engajamento, mesmo tendo passado ele lá da primeira fase, só que num formato diferente, na mesma plataforma. Eu coloquei a ferramenta de pontuação e essa ferramenta pontuava 1, 5, 7 e 10 em cada vídeo. Então, aí já se tornou o quê? Voto popular. Da semifinal à final, o atleta que tivesse o maior número de pontos pelo voto popular, os 3 atletas com maior índice de pontuação passavam a uma final ao vivo, ok? E a pontuação era essa, do primeiro ao 10º colocado eles pontuavam, do 10º em diante, cada escola que estivesse participando receberia 1 ponto a mais. Então, como é que ficou? Na fase classificatória, ficaram as etapas 1 e 2, trabalhando com engajamento e atividade virtual 1, que era embaixadinhas, e atividade virtual 1 no item 2, que eram os desafios físicos. E eu entro na fase eliminatória, ali com atividade virtual 2, trabalhando na 1, o freestyle na semifinal, e a final
com freestyle já, mas aí eu tenho um formato a explicar para vocês diferente disso mais à frente, ok? E isso, qualquer dúvida que vocês tiverem à frente, vão anotando aí que no final podem colocar as perguntas no chat que a gente vai ali tirando, sanando essas dúvidas. Bom, pessoal, nessa questão do engajamento, o que a gente vinha observando na questão do formato? O pessoal trabalhava muito com a questão das curtidas, competição, onde eles colocavam brasão de equipe contra equipe, isso fora do educacional, e até mesmo no educacional a gente viu essa questão, e no final eles lançavam o resultado final, de quem ganhou, quem curtiu mais o quê. A gente resolveu dar um dinamismo melhor a isso. Então o grupo se reuniu e discutiu qual seria a melhor possibilidade de trabalhar nesse sentido, como é que poderíamos ajustar um formato mais interessante para o aluno, para a escola e para a modalidade. E nesse sentido a gente encontrou, porque aí eu tenho os dados do evento, o confronto da rodada e o resultado final. A gente encontrou um diferencial. Esse diferencial nos Jogos Escolares do Dom Vicêncio entra nesse formato que foi realizado, onde eu tenho os cards que contempla o nome dos alunos e a categoria, vai contemplar a modalidade, o brasão da escola e o nome da escola e a imagem dos atletas. Observem que aí eu já tenho uma dinâmica diferente, até de formatação do card. Porque eu divulgar e querer engajar somente um brasão e, diferentemente, engajar um brasão, os atletas, a modalidade e o evento como um todo, aí é só botar numa balança que a gente vê qual é a forma mais dinâmica e que chamaria mais a atenção do público. Existiu, na verdade, eu acho que até hoje ainda trabalham-se a questão de brasão contra brasão, mas a gente resolveu dar uma ênfase maior nessa dinâmica, de trabalhar a competição como um todo. A quem estava sendo atendido, que era o atleta, a escola, a modalidade e a competição como um todo. Ok? Fase 1 do engajamento. Aí ainda voltando ao engajamento e dentro dessa explicação a vocês. No masculino e no feminino. Como funcionava o engajamento? Eu tinha as publicações. Eu tinha por categoria. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava trabalhando com 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17. Então, eu trabalhava no engajamento por 24 horas. Era o tempo que essa postagem ficava exposta. O 9 a 11, ele ficava das 10 horas do dia 1º às 10 horas do dia 2 de dezembro. Ok? O 12 a 14, das 11 horas, eu tinha uma hora ali de diferença, de uma retirada e de uma publicação, para dar tempo de arquivar essas imagens. Eu arquivava as imagens e uma hora depois eu já estava postando na categoria seguinte. Então, fica das 11 horas do dia 2 às 11 horas do dia 3 de dezembro. E o 15 a 17 é a mesma questão. Uma hora depois de ter arquivado, aí eu lanço de 12 horas do dia 3 às 12 horas do dia 4 de dezembro. Ok? Levando em consideração sempre, aí eu tenho a idade, o horário que essa publicação ela é realizada e ela é retirada, e eu vou ter também ali o período de exposição dessa publicação. Bom, aqui, enquanto eu vou estar explicando alguns pontos para vocês, vocês vão estar observando, na fase do desafio físico, um atleta realizando, no 12 a 14, a atividade proposta, dentro do tempo. A gente coloca o tempo de 40 segundos, e aí eu vou apresentar para vocês em quanto tempo ela realizou a atividade e quantas execuções ela fez. Ó, ela está executando a atividade dos polichinelos, ela utilizou do seu tempo 28 segundos e 35 milésimos, ela fez 27 execuções, esse vídeo ele não foi postado, os que foram postados para a questão dos atletas foi só a semifinal e final, a gente trabalhou com freestyle. A questão de análise de vídeo com relação ao movimento de desafio físico e embaixadinhas, eles foram para os jurados, eles fizeram a contagem, a análise tudo certinho, e fizeram essa colocação em boletim, que era passado às equipes. Volto a explicar a questão do masculino e feminino, aí vem a diferenciação, o masculino ele trabalha com apoio e feminino não, o feminino trabalha com agachamento, ambos trabalham com abdominal e ambos trabalham com os polichinelos. 40 segundos era o tempo que ela tinha para executar, ela executou em 28 segundos e 35 milésimos, e agora eu vou ter aqui para vocês, deixa eu só... Pronto. Eu vou ter aqui para vocês o freestyle. Esse aqui não é as embaixadinhas, é o freestyle. Lembra que eu falei para vocês que o freestyle ele tinha o modo de voto popular? Ao lado esquerdo da tela, vocês vão estar observando que tem a ferramenta de pontuação. Do lado direito da tela, vocês vão observar como é que ela aparecia para o pessoal que queria votar. Desafio futsal freestyle, aí tem a pontuação A, 10 pontos. Pontuação B, 7 pontos. Pontuação C, 5 pontos. E pontuação D, 1 ponto. Ok? Enquanto ele vai estar executando, eu vou estar explicando.
116 pessoas votaram em 10 pontos, então aí eu tive aí 116 vezes 10. 3 pessoas votaram em 7 pontos, eu tive 3 vezes 7. 4 pessoas votaram em 5 pontos, então tem 4 vezes 5. E 6 pessoas votaram em 1 ponto. Aí eu vou ter 6 vezes 1. Então, esse vídeo ficou postado, ele foi postado no feed, mas ele subiu para o History, e no History ele fica por 24 horas, justamente para receber essa ferramenta de pontuação a qual vocês estão vendo aí do lado direito da tela. O resultado final disso foram 129 pessoas engajadas na publicação desse atleta. Ele realizou, na multiplicação, 1.207 pontos. E esse vídeo, vocês vão observar ali no canto superior direito da tela, ali mais no centro, que tem digitado postado. Porque esse vídeo ele foi postado no feed e ele sobe para o History. Só que ele não pontua no feed. A pontuação dele está no History justamente por conta da ferramenta. Então, aí eu mostro para vocês. Eu tenho 2 formatos de engajamento dentro de uma mesma competição e 2 dinâmicas diferentes. Uma de curtida e outra de voto popular. Ok? Aí, tempo para executar dele, ele tinha 50 segundos, que aí eu já estou falando do freestyle, já é uma semifinal. E aí eu tenho a execução dele, que foi realizada ali em 30 ou 40 segundos e 35 milésimos. Vamos lá. Ficha avaliativa. Beleza, passei ali, 3 atletas se classificaram para a fase final. Como funciona? Nessa fase final, eu elaborei, junto com a equipe, uma ficha de avaliação. Porque se eu vou avaliar o atleta pela apresentação dele, eu tenho que ter critérios. O nome do jurado, ele era exposto, aí tem o nome do aluno atleta, o nome da escola, e eu venho com os critérios de avaliação, critérios avaliados do atleta. Criatividade, grau de dificuldade, utilização de membros superiores e inferiores, lembrando que no freestyle eu só não posso utilizar as mãos, mas cabeça, pé, ombro, braço, peito, e a apresentação geral. E outro detalhe, o critério de avaliação ele vai até 10 pontos, mas vocês vão observar que, obrigatoriamente, o jurado ele não tinha que dar 4 pontos, ele tem até 4 pontos, até 2 pontos, ok? Até 2 pontos, dependendo da análise que ele estaria fazendo. E no final ele lançaria a nota final do atleta. Essa ficha também está sendo alterada, a gente tem vai vir novidade por aí na Federação Escolar, a gente está trabalhando em um projeto no futsal nesse sentido, que a gente possa atender as escolas e tirar o nome competição e substituir por desafios futsal. Porque aí eu tenho a minha perspectiva que, às vezes, assusta a questão do nome, campeonato escolar de futsal virtual. Então, a aceitação acho que se torna maior quando a gente troca algumas nomenclaturas. E pude perceber também que a questão do freestyle. Por que eu falo a questão do freestyle? Porque o atleta, quando ele vê aquele nome, ele vai assistir, ele pode pesquisar, assistir vídeos do que é, e ele acaba se assustando. Na verdade, é o que ele consegue fazer com a bola. É isso que a gente está solicitando. E quando a gente para analisar ou vai pesquisar o que é o freestyle, acaba assustando. Mas, geralmente, ele sabe que quando a gente troca o nome um pelo outro e trabalha mais com habilidades com a bola, mas nesse sentido, eu acho que eles se sentem mais confortáveis. E, às vezes, a gente tem a dificuldade. Uma outra dificuldade é o atleta, às vezes, eu tenho vergonha. Mas, como eu tenho 5 atletas, eles têm que apontar um dos que vai participar da semifinal e que vai participar da final. Lembrando que a semifinal ainda é gravação e a final era ao vivo. Modelo de premiação, um outro ponto que a gente imaginou, que a gente pensou e colocou em prática na modalidade coletiva e nas modalidades individuais. Já que o atleta estava num formato virtual, a gente entregaria sim a premiação física para ele, mas montamos um card para que ele se sentisse contemplado, a instituição, a modalidade, a equipe organizadora com o evento. Então, a gente traz um card aqui, montado para esse evento, no formato virtual, da modalidade que foi medalha de ouro, que no caso foi a capoeira. Aí tem toda uma formatação, tem o símbolo da escola, a modalidade e a categoria a qual ele está participando, o nome do atleta e informações do evento. Sem falar na medalhinha que ela está ali lateralmente junto com a imagem da atleta. Na modalidade coletiva, os atletas ali num card em conjunto, símbolo da escola, nome do atleta, categoria, a medalhinha dele. E na modalidade de bronze, aí a gente traz a ginástica, que também é um dos carros fortes hoje nesse formato virtual para a realização de evento. Deixa eu ver. Pronto, pessoal. Nesse ponto aqui, eu vou até fechar essa tela aqui, eu fiquei de apresentar, eu estava conversando agora há pouco. Eu vou abrir uma outra tela, porque uma outra perspectiva.
quando me perguntam, Hugo, mas somente as modalidades coletivas, somente o futsal? Não, a perspectiva de realização não era somente para o futsal. Nesse caso aqui, eu agradeço ao professor Fábio Urubatã, que é quem foi quem sentou sobre a modalidade de basquete comigo, e começamos a discutir. Dentro da perspectiva do que foi realizado no futsal, a gente conseguiu construir a modalidade de basquete, e ela é tão interessante quanto também a modalidade de futsal. É atrativo, a gente não conseguiu realizar por alguns dilemas, e encontramos alguns percalços do caminho, mas a modalidade ela ficou preparada. Então, como ficaria o basquete virtual, em formato de desafio? Aí vem outra questão que eu apresento a vocês, o formato como era apresentado o regulamento. Eu vou ter um regulamento mais dinâmico e eu vou ter um regulamento mais autoexplicativo, para quem recebesse, pudesse clicar em link, ser direcionado à página, verificar a questão de informativos, tudo vai estar posto no regulamento. Então, olha, a descrição vocês já viram, data da competição, congresso técnico, tudo isso, bola da competição, obrigatoriamente somente ser uma bola de basquete, premiação, aquele critério de pontuação do futsal, ele está aqui, ó, ele também é aplicado. E outra coisa que eu fiquei de explicar a vocês, por que o engajamento na primeira fase ele é importante, ele se tornou importante? E aí eu venho a dar uma ressaltada. A gente colocou o critério de engajamento como critério de desempate para a terceira fase do evento. Lembra? Primeira fase, segunda é classificatória. Mas se eu tiver mais do que 4 equipes nessa fase, se eu tiver 5 equipes em empate para passar a fase seguinte, dessas 5, 2 estão concorrendo pela vaga. Qual vai ser o critério utilizado? Então, a gente traz pelaquela escola que mais engajou. Ok? Aí está descrito aqui, ó, formato de critério de desempate. O basquetebol, ele funcionou também em 3 etapas. A etapa da curtida e engajamento, eu expliquei para vocês com relação ao próprio o futsal. Aí ele também tem a atividade virtual 1 da etapa 2, e ele vai ter os exercícios, as atividades que eles vão executar. Eu vou ter no basquete arremesso, drible em 8, bumper e pular corda. Aí eu vou ter movimentos com a bola e vou ter atividades físicas também para os atletas. E eu vou ter a atividade 3, que aí eu entro na fase eliminatória, que é o basquete aí da semifinal e o basquete final no estilo freestyle. As explicações para eles, todas vão dentro do regulamento, da postagem de vídeo, aonde vai o vídeo, como enviar. Aí eu estou só apresentando para vocês agora a questão de como funcionou o regulamento da coletiva. Curtidas. Como funciona esse evento das curtidas, a questão das postagens, de quanto a quando ele ficaria exposto. Etapa do engajamento, ainda sobre a descrição. A gente deu opções, não é que é obrigatório, mas há uma sugestão de posicionamento de foto, para que facilite a ele na hora de enviar, para que a gente montasse essa apresentação, o cardzinho que seria divulgado como formato de apresentação lá no feed do Instagram. Aí vem as descrições de como funcionou o card para aquele evento, essa é a descrição básica, como eles apareceriam na imagem. A gente aparece aí com o exercício físico do arremesso, eu venho com uma descrição do que é esse exercício físico, aqui eu já tenho uma diversificação em vídeos a serem enviados, eu tenho 30 segundos, e aí eu já tenho uma dinâmica diferente, mas observem um detalhe, os 5 atletas apresentam esses vídeos, eles gravam e enviam esses vídeos. É a mesma dinâmica lá, só que mudou a execução, mudou ali a modalidade, a bola já estava no pé, ela já vai estar na mão, já é uma perspectiva diferente. Só falando para vocês e trazendo que eu consigo fazer isso no basquete, no futsal, no handebol e no vôlei. A gente tem um padrão que a gente só vai adaptar à especificidade da modalidade. É isso que tem que ficar claro para vocês. Hugo, dá para executar, eu quero executar no interclasse da minha escola. Perfeito, a gente consegue. Eu quero executar em uma gincana que eu quero fazer. Consegue. Basta a criatividade, a gente sentar, discutir, ver possibilidades. Alguns pontos a gente discute quando a gente tem questão de gravação de vídeo, onde eu vou ter distância. A gente toma cuidado, porque às vezes de distância tem como a gente ter dificuldades em mensurar. Então, são coisas que a gente deve analisar para a montagem dessas atividades. Aí eu venho com o exercício 2, aí, o drible em 8, o que serve, eu venho com a descrição. É uma outra atividade onde os 5 atletas participam. Olha a diferença do futsal para o basquete. Eu já tenho mais de uma atividade que os 5 atletas participam. Eu vou ter o bumper e o pular corda, como as atividades descritas aí para a execução deles nas atividades físicas. Aí vem explicando o que é o bumper, como é que eles têm que executar. E eu venho as orientações de imagem, vocês estão vendo agora, pessoal, o regulamento do evento. Como é que deve ser gravado os vídeos de executando as atividades, justamente para que a gente analise. As descrições, o que a gente dá como orientação. Vídeos enviados não podem conter qualquer tipo de edição, sob pena de eliminação. Então, são esses detalhes que tem que ficar claro a eles.
Demonstração de como fazer a atividade. A gente mostrou início, meio e fim. Ó, demonstração do DB8, como fazer a atividade, início, meio e fim. Embaixo uma descrição. Demonstração de como fazer a atividade, início, meio e fim. E aí eu venho uma descrição da atividade também. Demonstração, ó, pular corda, também tem uma demonstração. E aí eu venho com o freestyle, semifinal. Mesmo critério. Passam quatro escolas, cada vídeo tem que ter 40 segundos, somente um atleta envia o vídeo, esses vídeos são analisados, e a gente vai passar aí 3 atletas desses que apresentaram os vídeos que foi por voto popular, eles vão para uma final. E essa final podendo ser ao vivo ou não. Aí eu deixo o critério para vocês, porque não pode somente ser ao vivo? Porque às vezes vocês vão encontrar equipes que os atletas se sentem meio que constrangidos com relação a gravar no ao vivo, mas conseguem fazer gravações para enviar, ok? Então tem essa diversificação. Quando for montar o evento, então conversar com as equipes em congresso técnico, ver as possibilidades, apertar e como eu falo para vocês, ajustar esses pontos para que vocês não tenham maiores dificuldades. A tabela de pontuação, vocês já viram ela, ó. Agora ela está pro basquete. Aqui eu tenho o jurado 1, jurado 2 e jurado 3. E essa é a apresentação do basquete. Agora eu chamo novamente aí o Pablo e a gente pode já, deixa eu deixar essa imagem aqui em tela, a gente pode já aí começar a conversar melhor sobre isso. Algumas dificuldades, algumas perspectivas, alguma dúvida que caso tenha surgido, porque o que a gente quer é ser um meio de um facilitador. A entidade, Federação Escolar hoje, contribuir para o desporto, não somente educacional do Estado, mas também para o desporto do Estado, para que possamos aí dar grande espaço. Sabe que somos sabedores, desculpa até a questão da troca das palavras, que o interesse sim é pelo presencial. Momento algum estamos tentando fazer essa substituição, só estamos dando para que vocês tenham armas, eu posso falar nesse sentido, para que vocês lutem no momento de dificuldade. Se eu estou numa guerra, eu não posso entrar na guerra desarmado. Usamos esse termo. Então, se eu tenho uma possibilidade de fazer alguma coisa enquanto ninguém está fazendo nada, por que eu não posso pensar e trabalhar em cima daquilo? Entendeu? Não é que vai ficar para sempre, mas que nesse período onde nada se está fazendo, por que eu não posso ter uma dinâmica diferente dentro da minha escola, com os meus alunos, conversar com eles, trabalhar nesse aspecto, nesse sentido? Então, eu deixo aqui essa questão para vocês, esse pensamento. Trabalhar no virtual hoje não é só eSports, não é só futsal ou virtual, que no caso não é nem futsal, seria futebol virtual, que seria ou FIFA ou PES, não seria somente aí trabalhar com jogos eletrônicos, e sim também utilizar das ferramentas que possuímos com as atividades que desenvolvemos hoje nas práticas das modalidades coletivas e individuais, e levar isso para os nossos atletas em formato de desafio, de competição, queira o nome você queira dar, mas que a gente consiga aplicar isso na prática, ok? Pablo, voltemos aqui. Muito bom, professor Hugo, muito bom, tá? Primeiramente, eu quero começar te parabenizando pela apresentação, e você focou num ponto super importante, que é exatamente apresentar possibilidades de competições em época de crise sanitária. O que aconteceu ano passado, e é importante a gente fazer essa contextualização, no início da pandemia, nós professores, eu também sou professor de educação física, professor Hugo aí, nós fomos desafiados, vou usar esse termo, né, desafiados ao ensino remoto, primeiramente ao ensino remoto. Então, naquele momento, nós tivemos contato com plataformas que facilitavam aí o ensino, aprendizado, só que nós não tivemos uma preparação para isso. Nós não tivemos uma formação continuada para trabalhar com essas TICs, né, vamos dizer assim, tecnologia da informação. E muitos professores não tinham, e até hoje, né, não tem um aparato tecnológico, não tem a próprio acesso à internet, e isso, ampliando um pouco mais o debate, nosso aluno não tem aquele celular, não tem também o acesso a uma internet de qualidade. E meses foram passando,
e chegou até nós. Claro, a gente tem uma rede de comunicação muito grande, né, entre os professores de educação física, que vários professores estavam sendo, primeiramente, tendo o contrato suspenso nas suas escolas, principalmente da rede particular, né, não estou aqui falando da rede pública, mas, primeiramente, eles tiveram uma suspensão de contrato e, posteriormente, muitos foram demitidos, né, aí no auge da pandemia, vamos dizer assim. Naquele momento de várias incertezas, né, da questão da atividade desse vírus e tudo mais, vários professores foram demitidos, principalmente os professores que tocavam o esporte na escola. Porque várias escolas da rede particular, nós temos o professor da educação física escolar, aquele lá da sala de aula, dos conteúdos, da disciplina curricular obrigatória, que é a educação física, segundo a Lei de Diretrizes e Bases. Mas nós tínhamos também o professor que trabalhava somente o esporte, ou futsal, ou basquetebol, ou a natação, e as diversas outras modalidades que a escola promovia. Então, nós tivemos muitos professores demitidos. Isso foi uma realidade. E carece de pesquisa, né? Se algum pesquisador tiver interesse, tiver fôlego, é um campo de investigação muito interessante, porque nós não temos efetivamente esses dados para a gente discutir, né, sobre demissões, sobre quadro de professores que foram suspensos, sobre escolas que não, até hoje não estão garantindo a educação física, tá? Então, nós, infelizmente, não temos esses dados concretos, né, com um tratamento mais científico em relação a isso. Então, com base nisso, né, desse desafio que o professor foi levado para o ensino remoto, foi jogado, né, Hugo? E aí nós tínhamos, naquele momento, que dar continuidade às aulas, isso foi um fato, tá? Principalmente na rede particular, nós tentamos aí ressignificar a atividade física, ressignificar o esporte, e o que o professor Hugo nos apresentou foram algumas das possibilidades, né? E nós ficamos muito felizes com esse relato de experiência que o Hugo apresentou, e também já é uma possibilidade de organização de evento virtual, que principalmente essa parceria da FEMAD com a Secretaria Municipal de Esporte, né, a Sendel de São Luís, promovendo os jogos escolares virtuais, conseguiu segurar alguns professores, vou usar esse termo, né, conseguiu segurar o contrato de alguns professores nas escolas, e isso nos deixou muito contente, né? Creio que, claro, todo o corpo técnico da FEMAD ficou muito contente em relação a isso, porque o evento conseguiu segurar o contrato do professor para que ele continuasse, né, no seu campo de trabalho, recebendo seu salário. Então, que fique muito... é importante que a gente deixe em ênfase, o professor Hugo já falou muito bem, que o evento virtual ele não vem para substituir o presencial. E nós, da área da educação física, nesse contexto de aula remota, foi, né, Hugo, foi muito, assim, vou tentar aqui explicar, nós somos jogados ao desafio dobrado, porque nós temos aulas práticas, né, dos conteúdos da educação física escolar, e aí, agora, como é que nós vamos promover a atividade física para esses alunos, como é que nós vamos promover o esporte para nossos alunos e alunas? Então, foi um momento de muito desafio ano passado, para todos e para todas, todos os professores, todas as professoras. E aí, professor Hugo, com base nisso, é muito interessante olharmos aí o relato de experiência, porque, na verdade, o que você já apresenta é o regulamento da competição, né? E o regulamento nada mais é do que o passo a passo que o professor deve ali se guiar para que o evento dele consiga ser, de fato, concretizado. São as diretrizes, os procedimentos, e nós, claro, sabemos que esse aluno precisa, de fato, e aí a gente não pode deixar de pontuar um aparato tecnológico, um acesso à internet, e esses são os elementos de grande desafio para a gente tocar eventos nessa modalidade. Mas mas é a modalidade de evento que a gente consegue tocar com segurança,
né, professor Hugo? Então, eu queria que você elucidasse o professor da escola hoje. Professor Hugo, preciso construir um interclasse na modalidade virtual com os meus alunos, né, levando em consideração que a gente tem ainda ensino remoto, totalmente remoto em algumas escolas, e a gente tem também ensino já híbrido em outras. Então, como que o professor da escola de educação física escolar, ele conseguiria, assim, tocar um interclasse, principalmente com as modalidades coletivas, professor Hugo? Perfeito, Pablo. Perfeito, professor Pablo. E outra questão que eu coloco aí, bem interessante a indagação do professor Pablo, é porque às vezes são tecnologias que eu não coloquei lá as logozinhas e não expliquei, mas eu estou utilizando ferramentas também básicas como o Word, PowerPoint, Excel, que às vezes são de comum ali, o professor ele já mexe. Então, o que eu pego? Eu quero fazer uma ficha de inscrição, eu faço no Forms. O que eu faço? Eu pego o link do Forms, trago para o PowerPoint, converto aquele PowerPoint com as informações em formato de documento em PDF, e aquilo ali vai ter um link, onde o aluno, ou quem for clicar, ele só vai ter o trabalho de abrir, ler, clicar, ele já vai ter acesso àquelas informações. Então, a tecnologia hoje, ela avança a tal ponto, como o Pablo falou agora há pouco, que é assustador. Se eu falar para vocês que mas o formato está entrando no formato híbrido, eu ainda acho mais perfeito ainda, porque esses desafios, eles podem ter atividades onde o aluno pode ir ao espaço da escola, utilizar uma quadra ali com distanciamento e tudo mais, e aí eu consigo fazer uma dinâmica melhor. Num aro de basquete, ou montar uma rede de vôlei para fazer alguma atividade diferente no espaço, isso no formato híbrido. Se eu for no formato totalmente virtual, o aconselhador é trabalhar, gente, com desafios. Temos que pensar nessas perspectivas. Eu não vou trabalhar um atleta contra o outro, eu vou trabalhar aquela questão de pontuação, onde a execução de A tem que ser comparada com a execução de B, ou se por quantidade, para que aí justamente eu consiga ter um critério, para que eu monte um regulamento adequado para isso. Antes disso tudo, o principal, regulamento. O Pablo pontuou agora há pouco, eu abri o regulamento, só que chamou a atenção um detalhe, que eu não sei se passou despercebido. O regulamento da competição, ele é autoexplicativo. Eu acho que para quem vê regulamento hoje de qualquer competição, ele abre um documento formal, com muita letra, muita informação, e o nosso formato de regulamento para esses alunos atletas, ele tem como ele deve fazer a atividade início, meio e fim, ele tem link para acessar as informações ao qual nós estamos passando, ele tem link de site. Então, ele é um regulamento dinâmico. O atleta ele não precisa sair do regulamento para procurar alguma coisa. Tudo ele vai encontrar no regulamento com vias diferentes. Entenderam? Então, como funcionaria? Primeiro critério, dou sugestão. Utilizem pontuações para classificar. Mas não vou, um vai competir contra o outro. Não, eles vão competir. Mas a pontuação hoje, o critério das coletivas, a gente tem utilizado bastante esse, por pontuar, porque quanto mais ele pontua, mais ele sobe no seu critério de classificação. E no critério de classificação, no final, tu vai saber se tu faz uma semifinal, se tu entra num caráter eliminatório ou não. Tu pode fazer até um festival, Pablo, nesse sentido, porque aí é onde todos ganham, mas todos vão competir entre si. O ideal é esse, desenvolver através das atividades. Eu não posso pensar só em atividade, exemplo, no futsal, só com a bola. No futsal eu não trabalho só com bola, eu trabalho atividade física, então eu posso desenvolver atividades físicas, trabalhar com ele, pular corda, trabalhar com eles, como é que eu posso falar? Até eu vou puxar do atletismo aí, skip alto, skip baixo. Próximo da educação física que está me ouvindo, que trabalha com seus alunos isso dentro da quadra. Por que eu não posso solicitar isso no formato virtual deles? Acaba sendo divertido e dinâmico para eles. É o que eu falo, entre não fazer nada, ficar parado e apresentar algo que seja dinâmico e interativo com o aluno, optem pelo algo que seja interativo com o aluno. Eu digo para vocês, dá certo. No início é sofrido, mas tudo é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande. A gente às vezes erra para que a gente possa melhorar aquele erro e trabalhar para que ele se torne um acerto mais na frente. Ok? Perfeito, professor Hugo. E outra discussão também interessante é que nossos alunos, eles estão, e isso a pandemia com certeza potencializou a questão dos jogos eletrônicos, né? Então, aquela criança do fundamental menor, a criança do fundamental maior, do ensino médio, por conta também do isolamento,
eles aumentaram muito o tempo de tela, né, seja no celular, seja no tablet, notebook, enfim, televisão. Então, de certa forma, o consumo desses jogos eletrônicos, ele potencializou devido à pandemia. E, no contraponto, reduziu e muito a atividade física dessas crianças. Então, imagina só, uma criança que o único momento de atividade física era nas aulas práticas de educação física. E aí você vai totalmente por remoto e essa criança, ela se depara ali com a ausência, né, desse estímulo. Aí tem questões também familiares, né, enfim, é uma questão bastante complexa. Eu não estou aqui, obviamente, jogando a responsabilidade totalmente no professor de educação física, muito pelo contrário. Tá, então, professor Hugo, em relação ao evento dos Jogos Escolares, né, nós sabemos aí que ano passado a Sendel, Secretaria de Esporte e Lazer de São Luís, firmou uma parceria com a FEMAD para realizar os Jogos Escolares virtuais de São Luís. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais quais foram as avaliações desse evento, público alcançado, se foi somente atletas da cidade de São Luís, ou se o evento conseguiu abarcar outras cidades, e de modo geral, como que vocês avaliaram esse evento do ponto de vista de fomentar esse esporte educacional em momento de crise sanitária? Bom, perfeito, boa pergunta também, porque aí a gente entra numa seara que é o qual a gente já executou, que dá para falar, é algo que eu consigo falar porque já tenho algo concreto realizado no sentido. Só dar uma pincelada de um ponto que eu esqueci anterior, que o Pablo falou de uma dificuldade que os alunos têm com relação à internet e, às vezes, ao aparelho que ele usa para participar de alguma atividade. Pablo, aquela questão dos vídeos curtos, 40 segundos, lembra? Se eu pegar um atleta e pedir que ele faça apoio, um menino, que ele faça apoio em 40 segundos, eu acho que ele não chega aos 40 segundos, porque a gente pensa ser pouco, mas para executar no sentido da atividade física, é bastante tempo. Então, a gente tem que ter essa noção. E por que ele foi escolhido? Porque, às vezes, o atleta ele não vai conseguir gravar um vídeo ao vivo. Ele não vai conseguir entrar online, mas ele consegue gravar um vídeo e enviar, porque a internet dele possibilita. Por mais que demore carregar o vídeo a ser enviado, mas aquele vídeo de 40 segundos, ele consegue fazer o upload dele e encaminhar para o professor que vai estar fazendo essa análise. Então, é uma das facilidades que a gente previu. Se eu vou utilizar, eu não posso fazer vídeos de mais de 1 minuto para trabalhar nesse sentido. É de 1 minuto para baixo. Então, o meu inicial era 40 segundos. Se eu cheguei numa fase semifinal, os vídeos subiram para 50 segundos. Eu cheguei numa final, os vídeos, que no caso já não era mais vídeo, até a apresentação que a gente utilizou era de 1 minuto. Hugo, mas são 3 equipes, 3 escolas numa final. Como é que faz se deu empate? Aí vai uma nova rodada de apresentação com 30 segundos para cada. Metade do tempo que eles já teriam na primeira execução. Então, só para ficar clara essa questão, dificuldades há. A gente pensou nessas dificuldades, mas também há as possibilidades de trabalhar em cima das dificuldades, que foi o que a gente fez. Com relação aos jogos escolares, pessoal, eu volto a ressaltar, e também aí tem um nome a se lembrar, professor de Educação Física, Jasson Lago Júnior, que é uma das feras que estava à época à frente da Secretaria de Esporte do Estado, e foi um grande incentivador nosso, a gente não pode deixar de ressaltar isso. E nesse ponto, quando trouxeram a ideia dos jogos escolares, apresentada na pessoa do presidente, em conversa com a secretaria, eu fiquei bem animado, porque fazer evento esportivo, para mim, eu sou detalhista, pessoal. Para quem me conhece sabe, eu gosto de participar de eventos nacionais, por quê? Não para assistir, não para jogar, mas para notar o que se faz de diferente e trazer para o nosso estado algo de qualidade. Se eu vou para um universitário brasileiro, se eu vou para um escolar brasileiro, eu vou lá para analisar o que a confederação oferta e o que eu posso ofertar no meu estado enquanto federação. Então, quando veio a ideia para a gente de Jogos Escolares Ludovicense, veio no formato presencial. Mas, Hugo, estamos passando um período difícil. Pode ser que não seja presencial, já temos que trabalhar no sentido virtual. Por quê? Seria um plano B, e na verdade acabou sendo plano A. No início, ele seria para atender somente São Luís do Maranhão, a capital, porque seriam os Jogos Ludovicense. Como soubemos que já não haveria mais a questão dos GEMES, aí tornou-se a ideia de abrir os jogos, que foi o que foi feito.
Os Jogos não atendeu somente a São Luís, ele atendeu a Itapecuru, Presidente Dutra, isso eu falando aqui, olha, de cabeça, sem ter o relatório, que a gente montou um relatório técnico na mão sobre o final do evento, o que foi que ele gerou para nós. Tivemos uma boa aceitação, não o que esperávamos ter, mas eu falo de antemão, já iniciando a conversa. A aceitação que nós tivemos foi uma perspectiva excelente, de que daria para trabalhar mais aquilo. Tivemos primeiro uma negativa que eu posso falar para vocês, é aquele receio, que quando tu lança algo novo, o pessoal fica com o pé atrás. Muitas das vezes ele não vai participar, mas ele fica ali te olhando. Se ele vê que dê certo, vai que numa segunda ou numa terceira vez ele consiga entrar. Mas eu digo para vocês, foi um evento que deu certo. Se vocês querem ter acesso aos relatórios desse evento, no site aí vocês podem ver femad.org.br, é o site da Federação Maranhense de Desporto Escolar. Lá vocês vão em federação, lá tem o item documentos, vocês vão procurar relatórios. Tem os relatórios de cada evento. Cada evento que foi realizado, eu tenho um boletim em formato relatório. Quantidade de confrontos que eu falo é por pontuação, viu? Porque tem trabalho em execução de movimentos. Eu tenho tanto das individuais quanto das coletivas. Foi o cuidado que nós tivemos de ter esse relatório montado para que quem quisesse ver com seus olhos o resultado de um trabalho tão grande, que eu digo para vocês, para a gente ter sido matéria nacional, é porque no caminho certo a gente já estava. Um passo com o pé direito a gente já tinha andado. Mas as dificuldades, eu posso falar para vocês, foram grandes. Mas ali, como a gente estava em conjunto, tinha uma equipe trabalhando por trás, que se debruçava dia e noite em ver como é que estava rodando, se estava tendo aceitação, se a inscrição estava sendo feita, questão de regulamento, eu falo para vocês, o evento, na minha visão, foi um sucesso. E eu acho que ele vai ficar um marco nos próximos anos, porque a ideia é fazer presencial. Mas como não tínhamos essa opção, a gente não ficou parado aí e entregou aí para a população, não só de São Luís do Maranhão, mas do estado inteiro, um evento no formato virtual aí, que foi agraciado aí por diversos alunos e alunas, e muitos, eu vi minha foto e compartilhavam, e o vídeo estava lá e comentava, e a empolgação era grande, e é isso que deixa a gente cada vez mais feliz. Não, ressaltando novamente, não substituindo o presencial, mas realizando aquilo que dava para se fazer, ok? Perfeito, professor Hugo. Afinal, nossa temática nesses 2 dias de fórum, tanto hoje como amanhã, está sendo ferramentas tecnológicas na construção de eventos esportivos. Você que está nos acompanhando, quiser interagir com o palestrante, deixe sua pergunta aí no chat, se tiver no celular aqui embaixo, né? Se tiver no notebook, computador, aqui ao lado. Professor Hugo, quais foram as estratégias utilizadas pela federação para você justificar, né, e encarar um contra-argumento quando vocês apresentavam o evento no formato virtual? Quais foram os caminhos para tentar convencer aquele professor de aderir, né, que a escola fizesse a adesão aos jogos escolares? Pablo, nessa questão é bem sofrido. Eu vou falar assim do fundo do meu coração já para vocês, foi bem difícil, porque como eu falo, é um novo. Quando a gente apresentou a modalidade individual no evento anterior aos Jogos Escolares do Dom Vicêncio, eu achei excelente. Quando a gente viu a quantidade de alunos na ginástica, que a gente viu a questão dos alunos ali nas lutas, participando, procurando, interagindo, perfeito. A dificuldade maior é quando a gente passa a adentrar o campo das modalidades coletivas, porque aí já tem aquele meio pé atrás, atividades de contato. Então, tu tem que mostrar para o professor que aquilo não é algo que a gente está querendo impor, é algo que a gente consegue fazer. É difícil, para quem já vem trabalhando há anos e anos ali no contato, somente no chão da quadra, e não associado a essa tecnologia, a gente encontra essa dificuldade. Sim, e encontra não, a gente encontrou essa dificuldade, realidade seja dita. Eu escutei várias vezes, jogar futsal virtual não existe, como é que tu vai fazer gol no formato virtual? E não entendendo as possibilidades, porque quando eu trabalho mas vou dar um exemplo mais claro, do futsal que foi realizado, eu tenho que ver o que eu quero trabalhar. Futsal não é só jogo, pessoal. O futsal ele é o jogo, mas ele tem toda uma preparação para que ele chegue no jogo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, Hugo, então o nome não era campeonato, era competição. Só que tem um detalhe, ele estava mais no formato desafio. Desafio, porque era um atleta, mas eu tinha uma cooperação, porque os 5 atletas deveriam apresentar. Então é isso que vocês têm que parar para pensar.
Em uma outra fase, somente 3. Ou seja, entre eles já deveriam definir que 2 não iriam apresentar. E em uma terceira fase, só teria 1. Então, eles estão no formato cooperação de atividade. E essas dificuldades, cara, eu acho que não é de hoje, Pablo. Ela já vem de um longo tempo. E é o que eu falo, a gente não consegue dar água para o vinho, fazer essas mudanças. Mas a gente vai iniciando, a gente vai dando o primeiro passo. Vamos encontrar dificuldades? Isso aí eu não tenho nem dúvidas. Eu não tenho nem dúvidas. Mas, de acordo com as dificuldades, a gente tem que mostrar para aquele pessoal que são contrários a essas ideias que dá certo. Porque o beneficiado, ele é o aluno, a escola, a modalidade. Nesse momento de dificuldade, o aluno ficar em casa sem fazer nada, Pablo falou agora há pouco, é a tecnologia, ele vai para o joguinho de videogame, ele vai para o celular. É errado? Não. Mas vocês também podem introduzir na vida do aluno a atividade física, através dessas atividades no formato remoto. A gente quer trazer esses benefícios para ele. É covardia eu pegar e competir o futsal virtual com Free Fire. Às vezes chega a ser engraçado, mas é covardia, pessoal. Sendo sincero com vocês. Mas se ele jogar o Free Fire dele lá, e ao mesmo tempo ele ser estimulado pelo pai, pela mãe, ou pelo treinador, ou pelo técnico, ou pelo professor de sala de aula a participar desse desafio é competição. E o ser humano, por si, ele já é um ser competitivo. Ah, mas a criança, ele tem o seu teor de querer ganhar, de não querer perder. Dependendo da faixa etária dele ali, ele vai querer jogar para competir com outro atleta, para ganhar. Só que tem um detalhe, vocês puderam perceber. A gente não está competindo A contra B. Vocês estão ali colocando um formato de pontuação. Então, é merecimento. É a questão de realização. Eu não sei quanto meu coleguinha da outra escola vai conseguir fazer, mas eu vou tentar fazer o meu máximo. Eis a questão lá do engajamento, Pablo. Tu não consegue ver como é que está indo a dinâmica do evento rodando. Como é que está a pontuação, quem está tendo mais curtida, mas tu tem que te empenhar ao máximo. Esse é o que a gente deixa, é o empenho de cada um. Porque por isso que puxa com engajamento. A gente inicialmente discutiu, coloca ou não coloca essa fase? Eu acho que ela é crucial, porque é aquele detalhe, eu sempre repito isso dias e dias. Quem não é visto, não é lembrado. É um dos quesitos, mas não é só lembrar daquilo, é fazer aquilo, é praticar aquilo. Eu tenho prática esportiva, é saudável, pessoal. Fazer com que as pessoas saiam dessa questão de ficar no celular, só sentado, só digitando, assistindo aula, só jogando Free Fire, que não é o que eu volto a ressaltar. Nada contra o EA Sports, eu acho perfeito, é massa. Mas eu também tenho que introduzir um pouco dessa prática esportiva nos meus alunos através da tecnologia, que hoje nos é dada. E muitas das vezes, de graça. O Instagram, a gente não paga. O Facebook, a gente não paga. Pare para pensar. Então, o Word, eu vou ter no computador para montar um PowerPoint da vida. Qualquer lugar, qualquer computador que eu tiver acesso, eu vou ter essa ferramenta. São ferramentas acessíveis. Imagina se eu tivesse que pagar para fazer um evento no Instagram. Se eu tivesse que pagar para fazer um evento no YouTube, no Meet da vida. Eu teria uma dificuldade ainda maior. Então, o que é que a gente fez? Pegou as possibilidades que a gente tem gratuitas e que não são poucas. O que a gente apresentou aqui foram poucas, mas existem diversas outras possibilidades. Construiu um evento em torno dessas possibilidades e executou. E digo para vocês, executou com sucesso. Tanto que a gente vai estar trabalhando ainda, desse ano, outros eventos nesse formato, e assim que possível, está aderindo ao formato híbrido e gradativamente isso vai mudando até que a situação sanitária que nos encontramos hoje esteja estabelecida e possamos ter segurança de trabalhar com nossos alunos atletas num ambiente ali controlado e seguro, que aí é o principal. É o que eu falo para vocês. Ah, mas eu quero ir para a quadra. Cuidado com essa questão de a consequência depois. Se hoje está seguro trabalhar nesse formato e eu consigo trabalhar, é o que eu falo. Faça um pequeno esforço só para entender o formato. Não é questão de, eu quero fazer. Muitas das vezes você está trabalhando com um aluno que ele é de uma escola, que essa escola está no estado. Então, tu tem uma hierarquia aí pela frente. A escola é responsável pelo aluno. O pai é responsável pelo aluno. Há responsabilidades. Quando eu levo para o formato físico, eu tenho que lembrar que eu estou expondo não só o aluno, mas todos a uma situação. Se eu trabalhar num formato híbrido, até um tempo atrás a gente ainda estava meio que oscilando com relação a essa crise sanitária, ainda dava essa perspectiva. Mas a gente teve que dar um passo atrás, justamente porque ela deu um avanço. Então, mas a gente já estava estudando trabalhar nesse formato híbrido. Mas aí veio a questão do aumento de casos e aí a gente teve que dar uma recuada e hoje estamos trabalhando com essa perspectiva aí de estar inserindo novamente o formato virtual com algumas novidades. É o que eu posso deixar para vocês. Vem um formato virtual novo,
de acordo com o que vocês já viram na apresentação de hoje. Alguns novos implementos. Perfeito, professor Hugo. Estamos caminhando para o fim. E vale ressaltar, né, Hugo, que tudo vai depender também do tratamento pedagógico, né, que o professor vai dar aí nessas competições virtuais. E aí, a gente sempre costuma falar que a gente precisa jogar com o time que a gente tem, né, verifica ali quem é o aluno ou a aluna que tem uma qualidade de design gráfico, que consegue construir flyers, e aí solicita que ajude, né? Um exemplo no nosso interclasse escolar. Outro aluno chama para ficar na responsabilidade do regulamento, da apresentação do PowerPoint, porque nossas crianças hoje estão uma expertise sensacional em relação às tecnologias, até por conta também dessa rápida aproximação que essas crianças têm. Então, é um ponto também a ressaltar. Professor Hugo, estamos caminhando para o fim, só gostaria que você falasse aí para quem está nos acompanhando. A gente sabe que, graças a Deus, a vacinação tem avançado bem aqui na capital, São Luís, nas cidades também da região metropolitana. Por conta disso, quais são os eventos aí que a FEMAD tem organizado para os próximos meses? Tem alguma novidade aí, professor Hugo? Perfeito, Pablo. Estamos trabalhando ainda, estamos na fase aí de... Tivemos uma análise, uma última reunião de análise na última semana sobre o futsal. Eu posso ressaltar para vocês aqui de antemão, o futsal volta nesse formato virtual aí, só que ele mais encorpado, a gente vai fazer algumas modificações que acredito na nossa análise ser assertivas, para ter uma adesão ainda maior. A gente trabalhou no último em torno de 30 atletas, e nesse a gente está com uma perspectiva de atingir ainda mais instituições educacionais. Não só em São Luís, mas no estado do Maranhão. Porque aí é uma formatação, é um evento que ele fica à disposição do Maranhão, ele fica à disposição das escolas, do aluno em si. Ah, professor, mas eu não tenho, lá na minha escola a gente não tem professor de educação física, mas tem um professor que ele gosta de esporte e quer estar dando auxílio para a gente. A gente só precisa que se coordene para isso. Que aí é uma pergunta, mas na minha escola não tem técnico, como é que eu faço? Às vezes o pai, que gosta da modalidade, chega na escola, conversa e organiza uma equipe. Isso tem acontecido também, na ausência de não ter o professor. Mas se tiver o professor, melhor ainda, porque aí ele faz a coordenação, ele faz aquela análise, ele faz em conjunto. O Pablo deu uma ideia agora há pouco, que os nossos alunos hoje eles estão ficando cada vez mais espertos com relação à própria tecnologia, com relação a essa montagem. Então, o professor também tem a opção de montar uma equipe organizadora com alunos, em grupo de WhatsApp, justamente para que se organize esse evento, e esse evento seja botado em prática lá no, eu costumo dizer isso, no 15 a 17, mais fácil de se fazer, entendeu? Que os alunos já estão ali, já mais uma questão de ensino médio, já para compreender e gerar possibilidades de mexer no PowerPoint, de mexer no WhatsApp em questão de grupos, de poder conversar com outros participantes da equipe, de poder se montar um evento. Existem eventos mais detalhados, mais caprichados, existem eventos mais simples, mas o importante disso tudo é não deixar de realizar, pessoal. Eventos a gente tem aí diversos. Outra coisa que eu volto a ressaltar, outro evento também que foi unanimidade no nosso estado. Nós estamos numa área litorânea, então nós tivemos o surf virtual. Aí o nosso presidente, que é um praticante da modalidade, também entrou em contato com a federação e em conjunto, em parceria, nós estivemos realizando no formato virtual. Inclusive, na reportagem, vocês puderam notar que os pais e responsáveis iam até a praia, gravavam as ondas que os alunos pegavam, depois enviavam, aí tinha uma pessoa que se responsabilizava, fazia uma edição e depois lançava as notas em cima da análise desses vídeos. Então, é o que eu falo, do futsal, basquete, das coletivas, das individuais, se eu passar por handebol, vôlei, taekwondo, luta, tudo dá para se fazer. É só a gente sentar, ter uma ideia, ver o que já se faz. Uma coisa que eu digo a vocês, pesquisem. Ah, federação tal escolar faz isso, federação faz aquilo. Nunca peguem a ideia, vocês podem melhorá-la, e botem isso na cabeça de vocês. Se alguém já faz, beleza, ele fez aquele formato. Como é que você olharia ela de um formato mais adequado, melhor? Então, qual a possibilidade de se melhorar? Então, é em cima disso que nós trabalhamos. Hoje, no educacional, hoje aqui no estado do Maranhão, bem forte.
porque a gente já tem essas perspectivas. Trabalhar com Year Games é outro ponto aí que vem assolando, porque assim, é o que eu falo para vocês, é uma competição. Eu tenho Year Games e eu tenho esporte que eu entro no formato virtual. Ah, mas é desleal. Beleza, o cara está no celular, o aluno está competindo ali. Mas tem essa possibilidade de colocar o formato virtual da modalidade que ele pratica ali no presencial. Então, o que eu digo, o que eu deixo de dica para vocês, façam. Façam, é gratificante e vocês só têm a crescer com isso. Vocês não irão perder nada. Vocês irão aprender na base do que vocês vão estar construindo. A construção, ela vai intelectual, ela vai tecnológica, a construção vai para a vida daqueles que se empenham em trabalhar nesse novo formato. Eu digo a vocês, não é um formato que vai dominar e vai derrubar ou vai tomar o presencial, mas é um formato que vem para somar. Ele vem para somar. E sempre que possível, em alguma dificuldade, você utilizar dele. Perfeito, professor Hugo. Queria registrar aqui algumas presenças, né? Madalena, Karina Moreira, nosso diretor técnico João Paulo, professor Antônio Igor Guzmão, professor David, que estará conosco aqui no dia de amanhã, brilhantando ainda mais esse segundo fórum, professor Fábio Urubatã, nosso amigo do basquete, professor David Hugo, Gesiel, nosso presidente Hamilton de Moura Ferro, Selma Felícia, e a todos que ficaram até o momento nos acompanhando aqui. Esse que é o segundo Fórum Maranhense do Esporte Escolar. De forma também especial, mandar um abraço aqui para o Clay Mark Valentim e nosso profissional de suporte técnico, Vinícius Melo. Um grande abraço. Pessoal, sou Hugo, considerações finais, tá? Queria agradecer mais uma vez sua presença. A gente está aí apresentando algumas possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas em competições esportivas. Em nome do presidente Hamilton Ferro, de toda a equipe da Federação Maranhense do Desporto Escolar, queria agradecer sua presença. Muito obrigado, professor Hugo. Pablo, eu que agradeço aí imensamente. Eu sou grato, eu acho que todos os dias, por fazer parte não só de uma equipe, mas com vocês eu estou em várias equipes aí, trabalhando e construindo um pouco a cada dia mais pelo esporte do nosso estado. Porque eu sou aquela questão que se diz, eu fui um atleta, posso não ter sido dos melhores, mas eu sei em determinado ponto o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então isso é que enche meu coração para que a cada dia mais eu lute, para trazer um pouco o diferencial para o nosso estado. Se eu for fazer uma competição, eu tenho que trazer para ele o melhor, não é só colocar o atleta na quadra ou no ginásio para competir, se é individual, se é coletiva, eu tenho que apresentar o melhor para ele. E eu sou um cara detalhista, eu digo assim, o detalhe faz a grande diferença. Para um atleta que vai receber, que é ele que vai estar competindo, a gente tem que ter esse olhar diferente. Se eu levo para o virtual, eu tenho que ter um olhar diferente. Tanto é que eu pude mostrar para vocês com os cards, com as apresentações, com as montagens, tudo é detalhe. Tudo engrandece o evento. E eu espero contar com vocês, todos vocês, nos nossos próximos eventos. Nós estamos abertos a sugestões. Hugo, gostei da tua ideia. Acho que a gente poderia conversar, dá para melhorar isso. Estamos abertos hoje a aceitar essas sugestões e transformar. Se for pelo bem e pelo crescimento do esporte educacional, do esporte de rendimento, da modalidade do estado do Maranhão, a gente está aqui de coração aberto para trabalhar cada dia mais. Agradecer ao presidente, agradecer aí o Pablo Linhares, o Márcio Alves, que é o vice-presidente, ao João Paulo, agradecer a todos aqueles que a cada dia convivem comigo, aguentam um pouco daquela chatice, da perturbação, mas a gente está aqui sempre em conjunto, porque a gente sempre brinca não, e acaba sendo um termo verdadeiro, a união faz a força. Tá? Sozinho, a gente dá um passo, juntos nós damos 10 ao mesmo tempo, é detalhe que vale ressaltar. Beleza? Agradecer aí, grande abraço, Pablo, obrigado pelo convite, eu fico honrado hoje. Trabalho em diversas frentes hoje. Eu costumo dizer, não tem mais nem como trabalhar em outras federações, porque a questão é tempo. Eu queria que o tempo tivesse mais de 24 horas, mas às vezes não dá. Então aí vai se desdobrando, resolve um pouquinho aqui, resolve um pouquinho ali, monta, desmonta, auxilia, ajuda, mas a gente está sempre aberto a aprender. Eu digo a vocês, o ser humano tem que ser desse formato. Ninguém sabe tudo. A gente sempre aprende um dia após o outro. Eu estou aqui aberto a sugestões e a novos aprendizados. Agradeço e, de antemão, obrigado por tudo. Valeu, Pablo. Valeu, professor Hugo. Novamente agradecer a sua presença. Pessoal, queria pedir
sinceras desculpas, hoje nós sofremos um pouco aí com a oscilação da internet, né, para não dizer muito. Tivemos um probleminha técnico no início da nossa transmissão na plataforma do YouTube, que infelizmente se estendeu aí ao longo de toda a transmissão, né? Vocês sabem que são dificuldades também promover atividades nesse novo formato, são elementos que fogem do nosso controle, embora esteja tudo planejado, tudo organizado, tudo testado, mas a gente ainda fica à mercê desse elemento que é a bendita conexão da internet. Mas, de todo modo, o vídeo, né, de hoje, do dia 1 do nosso segundo fórum, estará postado lá no YouTube sem delays, né, professor? Sem travas, para que vocês possam acessar o melhor conteúdo possível. No mais, agradecer a presença de todos. Professora Selma, muito obrigado aí pela sua participação até o momento. E amanhã, pessoal, não esqueçam, hein? Amanhã, dia 24, quinta-feira, no mesmo horário, 19h30, aqui na página da FEMAD no YouTube. Falando nisso, se inscrevam aí no canal da FEMAD no YouTube. Nós contaremos com a presença do professor David Leonardo, professor de Educação Física da Rede Estadual do Distrito Federal, um amante dos esportes eletrônicos, foi um dos fundadores da Federação de Esporte Eletrônico do Distrito Federal e vem aí fomentando o esporte escolar, sobretudo a experiência recente nos jogos escolares do segmento dos esportes eletrônicos que o IDF atingiu todos os alunos e alunas das escolas da rede. No mais, pessoal, um grande abraço, um abraço do esporte escolar para todos e todas que participaram do primeiro dia do nosso fórum. A todos um bom descanso e até amanhã.